Falando sobre a previsão de chuvas para Maceió, a maior preocupação é com a situação das barreiras nas áreas de risco. E é sobre esse assunto que eu vou falar ao vivo agora com a Mônica Hermílio, porque ela está em um desses pontos, porque a gente quer saber se a Defesa Civil da capital já está pronta para atender a comunidade que vive, inclusive, nesses locais extremamente vulneráveis, como as barreiras, que são pontos que nós já conhecemos, né, Mônica? Boa tarde. Pois é, Wilson. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Fique Alerta junto com a gente a partir de agora. Nós estamos exatamente em um dos pontos mais críticos. Nós já viemos, né, nesse ponto dessa barreira, tem um condomínio que fica logo em cima. Os moradores sempre vivem muito preocupados porque quando começa a quadra chuvosa, já fatalmente a terra aqui começa a deslizar. É um ponto bem preocupante, mas que a gente vê que está coberto com lona agora. A gente vai entender como é que a Defesa Civil está trabalhando aqui em Maceió, já se preparando para que quando a quadra chuvosa chegar, a gente não tenha tantos sustos, né, como a gente já teve em outros anos, em outras oportunidades. Para falar sobre isso, sobre esse trabalho, eu vou conversar com Abelardo Nobre, coordenador-geral da Defesa Civil de Maceió, que já está aqui com a gente. Abelardo, obrigado por conversar com a gente. Como é que a Prefeitura, como é que a Defesa Civil está se preparando, né, para a quadra chuvosa, que já está entrando aí? Qual é a preparação que está sendo realizada para evitar esses transtornos com essas barreiras? Boa tarde. Boa tarde. Como já em outras entrevistas anteriores, né, a gente descreveu aqui o nosso Previne, que é o nosso programa justamente de enfrentamento para o período chuvoso. Dentro desse Previne, nós temos diversas ações integradas com as outras secretarias municipais, a infraestrutura, limpeza urbana, enfim, ações que vão desde as ações preventivas, como essa que nós temos aqui na Leste-Oeste, essa colocação de lona, que é, na verdade, um paliativo, mas que agora já começa as obras definitivas, né, para a segurança da população aqui do Bela Vista, do condomínio Bela Vista e de quem transita aqui. Né? A empresa já está fazendo toda uma mobilização, canteiro, para em breve começar a obra de engenharia, né, por solo, é uma tecnologia de solo grampeado, que vai dar segurança a esse ponto. Nós temos outros pontos que já receberam a geomanta, né, essa geomanta que é para já um tipo de encosta que tem uma menor declividade e também um menor comprimento. Então, para cada determinada encosta, você tem um determinado tratamento. Né? E a gente fez toda essa preparação, estamos justamente no ponto de preparação com todos os órgãos, já aguardando esse período chuvoso, onde a gente sabe que vai chover, que vai gerar transtornos, como nós vimos na tarde de ontem, né? Tivemos aí um volume de chuvas em um período muito curto, e aí esse tipo de ocorrência, esse tipo de chuva causa o quê? Alagamentos. Né? O perigo, o risco para deslizamento é menor, mas para alagamento ele vai causar esses transtornos. Então, com isso, a gente vai acompanhando, né, para atender a população, tornando a cidade mais segura. Além desses pontos, né, na Leste-Oeste, que a gente vê que a Defesa Civil já está trabalhando, colocando as lonas, aplicando o geomanta, tem algum outro ponto crítico na cidade que merece um pouco mais de atenção? Além desses pontos, é claro, de alagamentos, né, que a gente tem, até de forma crônica, né, por conta do relevo, rede de drenagem de águas pluviais, por mais que a Prefeitura venha trabalhando, fazendo o recolhimento de lixo, fazendo as ações de limpeza dos canais, a desobstrução das galerias de águas pluviais, a gente também tem um acúmulo de lixo muito grande nas ruas. Né? A população continua, né, jogando lixo, descartando lixo em locais inadequados. A gente pede, né, a sensibilização da população que coloque o lixo no local adequado, porque qualquer papelzinho de pipoca, de picolé, que vai juntando ali, obstrui um determinado ponto que coletava essa água, causando os transtornos que nós vimos ontem. Né? A Prefeitura vem trabalhando nessa questão da drenagem, né, de forma incansável, mas também pede a ajuda da população com relação ao descarte irregular do lixo. E como você me perguntou, pontos que ainda nos preocupa, né, por conta justamente dessa geomorfologia da nossa cidade, são sempre a Chão da Jaqueira, Feitosa, Jacintinho, as áreas das grotas, a área do Benito Bentes, porque tem uma estrutura geológica sedimentar, você tem uma argila já colapsante naquela região que, em um determinado volume de chuvas, em um determinado tempo, já começa a aumentar o risco de deslizamentos de massa. Abelardo, a quadra chuvosa ainda não começou efetivamente, mas a gente já vê o tempo mudando, né? Já chegando chuva. Como é que a Defesa Civil faz esse monitoramento, tanto para alagamentos quanto para deslizamentos? Vocês fazem monitoramento através de equipamentos? Como é que está sendo esse acompanhamento? É bom lembrar que também tem uma ajuda bastante importante dos NUDECs,
que são os núcleos comunitários de defesa civil. São os olhos da defesa civil na comunidade. Então eles conseguem também já nos trazer informação com relação, por exemplo, a indícios de deslizamento dessa barreira, mesmo não estando no período de chuva, né, por inclinação de postes, de árvores, enfim. Nós temos também o telefone 199, é importante sempre a gente divulgar o telefone 199 para a população acionar a Defesa Civil, e é bom sempre acionar de forma preventiva, ou seja, as pessoas que moram na área de risco, vê que pode estar ali com algum indício de uma fissura, de uma rachadura, da inclinação de um poste, de uma árvore, liga para a Defesa Civil para a gente fazer essa análise. A gente tem o nosso corpo da diretoria social que faz também análise socioeconômica daquela família, e a família tendo o perfil socioeconômico pode fazer um encaminhamento para os benefícios socioassistenciais eventuais. Então tudo isso está sendo já startado pela Defesa Civil, bem preparada para dar segurança à nossa população. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com Abelardo Nobre, coordenador geral da Defesa Civil Maceió, portanto está aí. As áreas, né, críticas sendo monitoradas, os locais onde precisa que coloque geomanta, lonas estão sendo colocados. Agora é esperar, né? Também fazer aquele trabalhinho de casa, de não jogar lixo para evitar os pontos de alagamento, e esperar a quadra chuvosa, porque é o tempo dela realmente, a chuva vai cair, e o que a gente pode fazer realmente é fazer tudo isso que o Abelardo orientou. Observar. Voltamos com você, Wilson.